Capítulo 7. É esta a história do meu casamento. O que será que ela vai contar? Pensou Netinha, abrindo muito os olhos, achando que deviam ser coisas gravíssimas, monstruosidades. Está claro que não podiam ser bobagens. Senão Leninha não estava assim, com aquele ar de quem foi muito ofendida. Mas ele é tão bom, disse Netinha numa defesa prévia do cunhado. Bom o quê? Bom, minha filha. Leninha se excitava contra a própria vontade. Para você ainda pode ser. Ô, Leninha, também não é assim, repreendeu doce a aleijadinha. Por que não é assim? Você defende Paulo porque ele lhe deu a perna. Referia-se à perna mecânica da irmã, que realmente fora presente de Paulo. A alusão escapou, foi uma coisa sem refletir. Mas também Leninha estava sofrendo tanto por causa do marido que se excedia, já não podia mais se controlar. Logo se arrependeu vendo a tristeza de Netinha, a sua mágoa, o espanto de que não esperava ser tratada assim. Impulsiva na cólera, como no arrependimento, Leninha puxou a outra para si, abraçou-a, justificou-se com o seu nervoso. Eu tenho sofrido tanto, Netinha, mas tanto. Você, quando souber, vai me dar razão. Olhe, você quer saber de uma coisa? Pois bem. Paulo revirou-se na cama, gemeu, gaguejou um nome, fazendo cara de choro. Coisa horrível a pessoa beber. Guida. Leninha ouviu, estremeceu, pensando que aquela Guida estava sempre presente, interferindo na sua vida como uma pessoa viva. Contou tudo a Netinha, mesmo porque a sua necessidade de desabafar era grande. Contou o que tinha havido antes, durante e depois do casamento. Netinha parecia prestar uma atenção apaixonada, refletindo que a gente se engana muitas vezes. Acha que é uma coisa e no fim é outra muito diferente. Leninha começou perguntando. Por exemplo, você pensa que ele gosta de mim, não é? Então não gosta? Que esperança! Gosto o quê, minha filha? Então se gostasse ele... E foi contando numa espécie de febre. O pai de ambas tinha sido infeliz no segundo casamento. Também minha madrasta é uma peste. Era o que sempre pensava Lena, sem dizer nada, entretanto, a Netinha. Homem fraco, encontrara na bebida solução para os aborrecimentos de casa, sempre grandes e diários. Chegara a um ponto extremo de decadência pessoal. Não se cuidava mais, abandonara os cuidados mais simples de higiene, como cortar o cabelo e fazer a barba, adquirira um aspecto selvagem. E era por um secreto pudor que evitava na rua conhecidos, amigos, fingia não ver parentes. E só se sentia bem nos lugares mais escusos, nos botequins inqualificáveis, tendinhas da pior frequência do mundo. Passava 2, 3 dias sem vir em casa, e quando reaparecia, trazia sempre uma novidade, ou lábio partido, ou um olho roxo, ou a cabeça quebrada. A mulher o recebia com insultos e, ultimamente, esbofeteava-o. Puxava-o pelos cabelos sem que o desgraçado oferecesse qualquer resistência. Foi numa das tendinhas, talvez a pior delas, que Castro, era assim que todo mundo o chamava, o pai de Leninha, conheceu Paulo. Pior coisa não podia acontecer. Paulo estava sendo devorado pela saudade de Guida. E também precisava beber muito, beber de cair pelo chão, de ser carregado. Só se sentia bem com a excitação do álcool. Precisava dela e tinha a impressão de que se deixasse de beber, meteria uma bala na cabeça no dia seguinte. Esses dois homens se juntaram e levaram horas e horas, todos os dias, fazendo confidências recíprocas. Paulo sobre Guida e Castro sobre as filhas e, ocasionalmente, sobre a mulher, que ele, batendo no peito, dizia ser uma santa. Castro batia muito numa tecla que lhe era particularmente grata, a perna de Netinha. Contava o desastre, a queda do bonde, a notícia que o jornal dera. Naquele dia, podia ser 2 horas da tarde, eu vim para casa mais cedo. Tinha um ajuntamento e, olha, eu não gosto de ver essas coisas, mas fui espiar. Era a minha filha. E chorava como uma criança na sua ternura de bêbado sentimental.
A história da perna de Netinha produziu, a princípio, sincera comoção entre os frequentadores da tendinha. Mas Castro insistiu. Contava todo dia a mesma coisa e, no fim de certo tempo, já faziam graça, riam. Um dia em que Castro bebera demais, Paulo levou-o para casa. Viu as filhas, a mulher, e divertiu-se com a aflição das filhas e a agressividade da mulher. Mas quando notou Netinha, de muletas, fazendo um esforço penoso para andar, e seu pranto de menina sensível demais, extremamente nervosa, a atitude do rapaz modificou-se como da noite para o dia. Estava na ocasião muito mais lúcido do que de costume. Bebera pouco nesse dia. Tratou-a aleijadinha com uma ternura, um respeito, uma atenção como se ela fosse não uma adolescente franzina, quase infantil, mas uma grande dama. Tanto que podia ter saído logo, mas foi ficando. Quis saber de uma porção de coisas. E já, por fim, ouvia as queixas da dona da casa, sem irritação, atentamente. "Então, o senhor acha isso direito?" perguntava a velha senhora, falando pelos cotovelos. "Esse homem aparecer aqui a essa hora. Aqui ninguém come, o senhor está vendo, Netinha? Isso é possível, me diga?" Fazia essas revelações brutalmente, a queima-roupa sem nenhum escrúpulo, nenhum pudor, carregando nas minúcias mais chocantes. Paulo saiu 2 horas mais tarde, prometendo a aleijadinha. "Qualquer dia você vai ter uma surpresa." A família toda ficou ardendo em curiosidade. Que seria, meu Deus? A expectativa aumentou, mas muito quando Castro apareceu com a novidade. Paulo era rico, dono de fazenda, e bebia por desgosto. Netinha se comoveu mais do que todas. Devia ser um desgosto muito grande. E eis o que ela pensava, todas as noites, antes de dormir. Como tinha o hábito e a necessidade de rezar, pediu a Deus por ele. Em Lina, o que predominou desde o primeiro instante foi o sentimento de medo, mais forte do que ela. Paulo parecia louco, tinha atitudes esquisitas, e também o asco físico, a angústia, o nervoso em que ficava diante de um homem tão desleixado. "Ele nem corta as unhas", dizia às irmãs. Netinha não. Netinha encontrava uma desculpa. O desgosto. O desgosto justificava as unhas, o cabelo crescido, trepando nas orelhas, a roupa única manchada de gordura, poída em vários lugares, sapato sem meia. Lena achava horroroso. Homem andar sem meia? A madrasta não se incomodava com coisa nenhuma, nem com a barba, nem com o cabelo, nem o sapato. Assim que ouviu falar em dinheiro, em fazenda, em viuvez, animou-se. Passou a ter abstrações, a sonhar acordada. Paulo foi, a partir de então, o seu assunto predileto. Era Paulo para cá, Paulo para lá, chamava a atenção de todo o mundo. "Vocês estão vendo como ele trata a Netinha? Estão vendo?" Achava que isso era prova de sentimentos nobres de educação. Dava informações. "É um rapaz muito educado", e sublinhava. Tinha uma ênfase especial para repetir. Muito. Passara mesmo a tratar melhor o marido. Já não gritava com ele na presença de Paulo e ainda por cima dera para insinuar que ela e Castro eram muito felizes, sem se lembrar que Paulo testemunhara cenas horríveis. Bem, um dia, sem preparação nenhuma, fizera a Leninha uma pergunta a queima-roupa. "Por que você não se casa com ele?" "Eu?" Leninha até assustou-se. "Você sim. O que é que tem? Tem alguma coisa demais, talvez?" "Mas um bêbado? Ora, mamãe." Chamava a madrasta de mamãe, a pedido do pai, embora com remorso, achando que isso talvez fosse uma infidelidade à memória da verdadeira mãe. A madrasta não insistiu. Tinha a mania de se julgar muito hábil, pretendia ser maquiavélica e achou conveniente abandonar momentaneamente a questão. Mas não largou mais a enteada. As suas 2 filhas, Graziela e Netinha, ajudaram-na no trabalho de persuasão, sendo que Netinha com a melhor das intenções desse mundo. Era tão inocente, tão pura, acreditava que semelhante matrimônio pudesse ser feliz. Enteada e madrasta passaram a ter discussões terríveis. Leninha protestava.
A senhora tem filhas. Então por que é que cismou comigo? Por que é que quer me empurrar e não as suas filhas, se ele é tão bom? Você sabe perfeitamente, Leninha. Sabe e está com coisa. Não sei nada, não, senhora. Então não sabe. Coitada. Não sabe que Graziela tem 13 anos e que Netinha, apesar de ter 17, não adianta por causa da perna. Depois, a argumentação da madrasta foi mais cerrada. Ela apelava para os bons sentimentos da enteada, mostrava a situação da família, o pai bêbado e sem emprego certo, Netinha assim, Graziela criança, a miséria, as privações, às vezes até a fome. Você não se iluda, Netinha, não se iluda. Nós vamos acabar todas tuberculosas. Vivemos num chiqueiro. Não se come direito. Assim é possível? Leninha numa resistência tenaz. Não, não, não. Cada vez sentia mais repugnância de Paulo. Imagine esse homem me beijando. Imagine. Pensava, sentindo o estômago se revoltar. Até o pai, a princípio relutante, meio esquerdo, sentindo vagamente que o casamento naquelas condições não estava direito, acabou animado, influenciado, vendo a salvação ali. Então, quando Paulo pediu licença à família para dar à Netinha uma perna mecânica, foi uma sensação em casa. Netinha chorou num desses reconhecimentos que mais parecem fanatismo. Até vizinhos se meteram, aconselharam. Não, Leninha, não. Tenha santíssima paciência. Depois do que ele prometeu, dar uma perna mecânica à sua irmã. Quanto é que custa uma perna mecânica? Pois é. Ninguém sabia ao certo quanto custava uma perna mecânica. Falou-se em 6 até 10 contos. Leninha já estava ficando tonta. Vocês falam tanto e o homem nem olha para mim, nem olha. A madrasta saltava como uma fera. Também, você é culpada. Parece até que nem sei que não tem amor próprio, não se cuida, não se pinta. Rói as unhas nessa idade. De fato, ela jamais se cuidava. Ou porque não tinha mesmo vaidade, ou por causa das preocupações da casa. Varria, lavava, estava sempre vendo uma coisa e outra, cosendo, bordando. Meu Deus, não tinha tempo de se preocupar com essas coisas. Paulo não sabia de nada, nem tomava conhecimento de Leninha. Só a aleijadinha é que ele tratava como se fosse uma princesa, com atenções que só vendo. Uma vez em que Castro bebeu mais do que o costume, deixou escapar tudo. Revelou a conspiração da qual participavam até os vizinhos para prender o rapaz. Paulo riu, provocou o velho que dava grandes murros na mesa. Você pensa o quê? Que Leninha é feia? Você está muito enganado. Aposto com você. Ela pintada, arranjada. Vai ver como fica. Magra demais, comentou Paulo de indústria para excitar o amigo, para que ele se abrisse cada vez mais. Quem foi que disse? Os olhos de Castro estavam embaçados. Magra pode ser, mas ossuda não. Eu garanto a você. Quer saber mais do que eu? Como Paulo ainda duvidasse, prontificou-se a trazer, no dia seguinte, um retrato da filha em maiô, tirado na ilha de Paquetá. Estava mais bêbado do que nunca e tornava-se agressivo. Perguntava se Paulo o achava com cara de mentiroso. Essas revelações de Castro fizeram com que o rapaz, dias após, segurasse Leninha por um braço. A moça até assustou-se. Estavam sozinhos no portão, pois Dona Clara acabara de entrar. Leninha achou aquele gesto confiança, intimidade demais. O rapaz disse-lhe com um sorriso ambíguo, um sorriso de uma antipatia única. Como é? Que expressão ordinária. Como é? Ela ficou parada, sem compreender. E ele? Eu vou dar a perna mecânica à sua irmã. Ela teve vontade de dizer, ora essa. Mas enfim calou-se, querendo ver o resto. Eu não mereço nada? O sorriso tornou-se mais ambíguo, um sorriso de revoltar o estômago. Como Leninha continuasse sem dizer nada, interrogativa, ele se definiu. Não mereço um beijo? Pela perna mecânica. Ela quase perdeu a cabeça. Teve vontade de dizer tanto desaforo.
Só uma coisa a impediu de esbofetear aquele homem: a perna mecânica. Esse bêbado! Foi o que pensou cerrando os dentes. Ainda assim, apesar da perna mecânica que podia não vir, disse: miserável! Quis sair dali, abandoná-lo, deixá-lo falando sozinho. Mas ele a segurou quase na altura do cotovelo, com uma mão que parecia de ferro, imprimindo na sua carne a marca dos dedos. Quis soltar-se, mas estava presa, presa de verdade. O sorriso ambíguo desapareceu dos lábios. Seus olhos exprimiam uma maldade sem limites. Você não deve fazer isso com o seu noivo. Meu noivo? Você está maluco? Você vai ver. Ainda não sou, ela interrompeu-o. E não será nunca. Largue meu braço, está me machucando. Ainda não sou, mas serei amanhã. Só se eu não quiser. Larga meu braço ou não larga? Depois do beijo. Quer que eu faça um escândalo? Ele hesitou um momento e soltou a moça. Livre da dor, ela disse baixo, para não chamar a atenção. Eu já sabia que você não prestava, mas nunca pensei que fosse tão canalha. Pois então você será noiva amanhã desse canalha. Vá se preparando. Nunca, ouviu? Nunca! Veremos. Deixou Paulo e entrou em casa correndo. A madrasta percebeu qualquer coisa. Foi logo perguntando. O que é que você tem? Houve alguma coisa? Esse miserável. Quem? A madrasta já sabia, já calculava. Quem há de ser? Esse Paulo, esse ordinário. Sabe o que ele me pediu, em troca da perna mecânica de Netinha? Um beijo. A madrasta olhou-a de alto a baixo. E é por isso que você está assim? Por isso, sim, senhora. Acha pouco? Bêbado. Mas o que é que tem isso demais? Ora, Leninha, ora, só dizendo assim. Um beijo é alguma coisa de outro mundo. Pensei até bobagem. Um beijo. Francamente. Ah, é? A senhora acha que não tem nada demais? Não falo mais com esse sujeito. Fique sabendo. Já sei, o que você não quer é que Netinha tenha uma perna mecânica. É isso. Ela não quis responder. Correu, meteu-se no quarto, trancou-se, não comeu, não fez coisa nenhuma, devorada pela raiva, louca de humilhação, achando que ele era um monstro, um homem abominável. No dia seguinte, pouco depois do almoço, Paulo apareceu, visivelmente bêbado. Outra vez. Mal equilibrando-se nas pernas, pediu. A senhora dá licença, dona Clara? Eu quero falar um instantinho com Leninha. Ora, pois não, disse dona Clara saindo com a amabilidade falsíssima. Ele então, balançando o corpo, perguntou sumariamente. Quer ou não quer casar comigo? Está doido, completamente doido. Então, minha filha, sua irmã não vai ter perna mecânica, coisa nenhuma. E além disso, ela esperou. E Paulo? Vou meter seu pai na cadeia, porque ele é um ladrão, ouviu bem? Um ladrão! Ladrão, ladrão, ladrão. A palavra enchia a cabeça de Leninha. No primeiro momento, nem soube o que dizer, como se não tivesse entendido direito. Ele disse que papai era um ladrão? Chamou papai de ladrão? Repetia a si mesma. Mentira! Balbuciou. Seu mentiroso! E teve a crise de desespero. Avançou de punhos fechados, bateu no peito dele, até o momento em que foi solidamente dominada, segura pelos pulsos. Ele ria, sem rumor. Aquele seu riso silencioso, quase sinistro. Mentira? Tinha agora na boca uma expressão feroz. Ah, é? Põe o seu pai na cadeia. Quer ver? E como Leninha continuasse dizendo entre dentes, mentiroso, seu mentiroso! Ele começou a gritar. Castro! Castro! O velho veio correndo, viu a filha dominada pelos pulsos e perguntou. Que é isso? Que é isso?
Leninha gritou. Ele chamou o senhor de ladrão, papai. Esse miserável! Dona Clara tinha entrado também e assistia com os olhos muito abertos, sem um gesto. Então houve a coisa pior, mais dolorosa, a coisa que até agora fazia Lena sofrer, crispar-se toda. Paulo largou-a no meio da sala, pegou com as 2 mãos o velho pela gola do paletó, sacudiu-o violentamente, sem que o pobre diabo fizesse uma tentativa de reação. Você roubou ou não roubou? Diga. Ela não acredita. Ele olhava para todos os lados, como um animal acossado. Parecia procurar um socorro, uma possibilidade de fuga. Mas a própria mulher, fria, neutra, aconselhou. Diga, é melhor dizer. Não adianta negar. Pode me largar, eu digo. Estava quase chorando e olhava para a filha com um ar intolerável de quem pede perdão. Se ele ao menos reagisse, pensava Lena. Se reagisse, mesmo que apanhasse, mas não fez nada, aguentou tudo. Isso que a deixava numa vergonha doida, numa humilhação, a covardia do pai. Chorava sem dizer nada, e chorou mais alto, ouvindo o que o pai confessou de olhos baixos. Roubei sim, Lena. Roubei. E começou a chorar. Oh, que coisa horrível um homem chorando. Chorando, e sobretudo quando esse homem é pai da gente. Paulo fez questão de tudo, do mínimo detalhe, para que a moça não tivesse mais dúvida de espécie nenhuma. Como foi? Conte a ela como foi, anda. Sacudiu o velho. Ele me mandou receber o aluguel de umas casas. Castro não havia meio de levantar os olhos. Eu gastei. Quanto? Insistiu Paulo. Quanto? 10 contos. Falou tão baixo que ninguém ouviu. Mais alto. 10 contos. Viu? Paulo virou-se triunfante para a Leninha. 10 contos. O aluguel de umas casas que minha família tem aqui. Roubou. Não teve vergonha. Canalha. Meu Deus, gemeu Leninha. E agora? Você já sabe. Sou ou não sou seu noivo? Falava quase na cara de Lena. Não! Gritou. Preferia morrer 100 vezes, preferia. Então está certo. Seu pai vai já já comigo para a polícia. Lena! Lena! Choramingou Castro. Minha filha! Minha filha! Fria, sem emoção de espécie nenhuma, Dona Clara advertiu somente. Veja o que você vai fazer, Lena. Já disse que não. Pronto. Bem, Dona Clara, eu espero até amanhã. Amanhã apareço aí. E saiu, sem se despedir de ninguém. Castro quis se dirigir à filha, pedir talvez perdão, mas naquele momento ela não podia nem ver o pai. Repetia chorando perdidamente. O senhor não reagiu, não fez nada. Oh, papai, não chore. Pelo amor de Deus, não chore. Eu não posso ver homem chorando. Era isso que a cobria de vergonha, que a mergulhava naquele desespero. A falta de brio do pai, de dignidade máscula, de nem sei o que, meu Deus. O quarto era o refúgio único nos seus desesperos. Subiu correndo para o quarto, atirou-se na cama. Netinha e Graziella queriam saber o que era. Mas ela não disse por nada deste mundo. Não queria que elas soubessem, sobretudo o detalhe da covardia, do rebaixamento. Não foi nada, não foi nada, dizia chorando alto, sem poder parar aquele pranto. Durante todo o dia seguinte, o pai não lhe falou. Vivia pelos cantos, humilhado, suspirando. Uma vez pareceu reagir contra essa humildade abjeta. Teve um assomo de dignidade. Não se case, minha filha. A única coisa que justifica o casamento é o amor. Amor coisa nenhuma, interrompeu Dona Clara. Isso não existe mais. Amor não alimenta ninguém. Ninguém vive de brisas. E concluiu definitiva. Bobagem. Mas ele insistiu. Queria se redimir. Não quero que digam depois que minha filha sacrificou-se por mim.
E acrescentou: Sou um pai indigno. Não mereço o sacrifício. Levantou-se com os olhos cheios de lágrimas. Mas Dona Clara não largou mais Leninha. Chamou-a de filha sem sentimento. Se ela tivesse sentimento, não permitiria que o pai fosse preso como ladrão. Nunca. Mas eu não gosto desse homem, tenho horror desse homem. Sabe o que é horror? Sabe? Dona Clara ridicularizou-a. Você é romântica demais. Você pensa que alguém mais se casa por amor? Pensa mesmo? Ah, minha filha, você está muito enganada. Eu posso falar porque me casei 2 vezes. Eu também era assim, mas hoje... Então não vejo o meu caso e o de tantas que conheço. No fim de uma semana, minha filha, marido e mulher apenas se toleram só. Ora, amor. E defendia uma tese de mulher interesseira. O maior inimigo do amor é a falta de dinheiro. Sem dinheiro, a mulher perde a beleza, o gosto de viver, a elegância, trabalha. Quando o marido ganha pouco, o lar é um estiva, e a esposa que se dane, cheia de filhos e de trabalho. Ao passo que com dinheiro, a gente compra até amor verdadeiro, amor sincero. Dinheiro dá tudo. Eu tenho experiência, minha filha, me casei 2 vezes, sei muito bem o que é isso. A minha é que ninguém engana, tenha santa paciência. Paulo lhe dará luxo, luxo, ouviu? Vestidos, sapatos. Você hoje tem 2 combinações, e em que estado? Pois terá 20, 30, quantas quiser. É só pedir. E sua família? A miséria de seu pai, nossa. A perna de Netinha, o colégio de Graziella. Olha, é a salvação de todo mundo. Não se esqueça disso. E seu pai, ainda por cima, não será preso, desmoralizado. Então a senhora acha que eu posso casar com um homem que eu não beijaria em hipótese nenhuma, nem morta? Bobagem. Bobagem? A senhora acha bobagem? Ora! Juro que ele nunca me beijará. Ah, você diz isso agora. Direi sempre. Vamos que eu me case com ele, para salvar papai. Mas só se ele jurasse não me pedir nunca um beijo. Assim ainda podia ser, talvez. Não sei. Ai, que infantilidade, Lininha. Você acha então que um marido vai aceitar isso? Sei lá. Não me interessa. Pois devia interessar. Você devia ter vergonha de dizer que não lhe interessa. Sabendo que se ele quiser, seu pai será preso no mesmo instante. Agora, se você acha bonito ser filha de ladrão, isso é lá com você. E a senhora? Se esquece de que é minha felicidade? A minha vida se esquece? Acha que isso não vale nada, não importa? A madrasta repetiu. Olha, minha filha, você é romântica demais. Ainda acredita nessas coisas? Acredito. Sim, acredito. Pronto. Ah, faça o que você quiser então. Mas seu pai amaldiçoará você. Você terá remorsos. Pois não me caso com esse homem. Não me caso, não adianta. Foi naquele momento que ela viu quanta falta faz uma mãe. E o pior é que pensava e não via ninguém a quem pedir conselhos. Ninguém que a orientasse, que lhe dissesse faça isso ou faça aquilo. Pela primeira vez sentia bem o seu desamparo, a sua solidão. Não podia nem falar a respeito com Netinha, pois estava cada vez mais resolvida a não deixar a irmã de criação saber de nada. Uma coisa, sobretudo, a impressionava e agoniava. Era o que Dona Clara dizia sobre o amor, em nome de uma experiência infalível. Será que não havia mesmo amor, a não ser nos filmes de Norma Scherer? Eu até agora não tive nenhum namorado, dizia mentalmente. Mas precisava acreditar. Era uma necessidade de sua alma, que existia amor e amor imortal, sem fim. No dia que eu amar, será para sempre, sempre. Procurava pensar nos casais vizinhos e era obrigada a concluir que na sua rua não havia nenhum exemplo de paixão eterna. Maridos e esposas andavam num desmazelo, de chinelos, pijama, numa falta de poesia louca. As mulheres não se cuidavam, a não ser para sair. Umas tinham varizes. Graças a Deus não tenho varizes, pensava. E já lhe parecia uma grande coisa, uma vantagem.
A afirmação da madrasta de que a lua de mel durava só 8 dias dava-lhe uma angústia, uma revolta. Não podia ser, era impossível. E se indignava contra a realidade da vida, que era tão feia, tão sem graça. Comigo não será assim, tenho certeza. A não ser que ela se casasse com Paulo. Aí o caso era outro. Não teria nem a lua de mel de 8 dias. Mas com ele não me caso, não me caso. E papai, como vai ser? Sem ninguém para quem apelar, foi desabafar com uma amiga, Dorinha. Era uma moça que frequentava auditório de estação de rádio. Tinha uma cabecinha oca, mas enfim, era no momento a única confidente possível. Foi num domingo à tarde que as duas se falaram. Leninha, com lágrimas nos olhos, contou as suas preocupações, não dizendo, é claro, que o pai estava metido no meio. Deus me livre se Dorinha ou alguém soubesse que papai roubou. Você acha, Dorinha, que um casamento sem amor pode ser feliz? Ah, não sei, minha filha. Não sei. Mas eu estou perguntando. Eu não gosto de me meter na vida dos outros, porque depois não quero que me digam. Faz de conta, então, que eu não sou eu, que é outra pessoa. O que é que você acha? Espera. Olha, às vezes a gente se casa por amor. E não dá certo, o gênio não combina. Casamento é um caso sério. Depende, depende. Agora, uma coisa eu digo. O quê? Pode dizer? Posso? Olha, eu acho o Paulo tão esquisito, pouco amoroso. Vocês dois às vezes estão na sala, ele num canto, você no outro. Ele quase não fala. Enfim, não sei. A conversa entre Lena e Dorinha não adiantou nada, senão para deprimi-la ainda mais. Lena só pensava naquilo o tempo todo. Fazia os serviços da casa com um pensamento tão longe, tão distante. A única vantagem de Paulo era o dinheiro. Uma frase da madrasta ficara-lhe no ouvido. Sem dinheiro não existe amor. Ela se impressionara com isso. Eu que só tenho 2 combinações e uma meia. Será que uma mulher, para ser amada, precisa de luxo, precisa ter vestidos, não trabalhar, não lavar louça, não estragar as mãos na cozinha? Pior de tudo foi Netinha, com a sua ingenuidade terrível, perguntando: Lena, ele já te beijou? Nunca, disse nunca quase ferozmente. Mentirosa. Sério? Então ele é muito bobo. Eu aqui não deixo. Mas ele já quis. Não quis? Apesar da raiva que tinha de Paulo, da abominação do asco, respondeu: quis sim. Oh, Lena, será que você vai se casar sem ter recebido um beijo? Assim também é demais. Pois é. Comigo não tem disso. Netinha riu, mergulhou o rosto no travesseiro e não tinha acreditado em nada do que dissera Lena. Pois sim. De qualquer forma, aquele casamento era impossível. Cada vez se convencia mais disso. Uma meia hora antes de Paulo aparecer para buscar a resposta, Dona Clara veio de novo falar com Lena. Era tenaz a velha, de uma tenacidade fanática. Chamou-a para um canto. Netinha e Graziela continuavam ignorando tudo, não sabendo de nada, absolutamente de nada, e disse: seu pai está dizendo que mete uma bala na cabeça. Não respondeu, sentindo-se prestes a romper em outra crise de pranto. Dona Clara continuou: o que é que você resolveu? Resolvi? O quê? Casa ou não casa? Então a senhora quer que eu me venda? Eu? A senhora, sim, a senhora. Quer que eu me venda pelos 10 contos que papai gastou, pela perna mecânica de Netinha. Olha, Lena, eu não queria dizer essa coisa a você, mas vou. Você fique sabendo que se seu pai for preso, você sabe o que é que eu faço com você? Lena esperou. E a outra disse então, com uma cólera que mal podia controlar: ponho você para fora de casa no mesmo instante. Você não me entra mais aqui. Experimente. A moça perdeu a cabeça de todo. Reagiu, enfrentou a madrasta. Pois eu vou, saio de casa. Mas juro, quero morrer agora mesmo se eu me casar com este homem. Nunca, viu? Nunca! Quer saber de uma coisa? Quer? Vai sair, mas é agora mesmo, já. Com a roupa do corpo.
Não espero mais. Saia. Não me ponha mais os pés aqui. Saia!